A ETAD foi criada em 1979. Durante 4 décadas, vários milhares de alunos estudaram nos melhores manuais de teologia já escritos. Após 40 anos, algumas coisas permanecem iguais, fiéis aos tempos pioneiros, mas outras mudaram bastante. Desde os processos editoriais até os controles logísticos, tudo mudou, mas os nossos livros continuam sendo os melhores sempre. Anualmente, a ETAD imprime milhares de manuais de estudos. Esse tesouro teológico é organizado e separado para envio nas várias remessas que partem de nossa sede em Campinas para todo o Brasil e outros 9 países ao redor do mundo. E os nossos estudantes continuam sendo os melhores. Hoje, 40% dos pastores presidentes das convenções estaduais foram ou são alunos da ETAD. 60% de nossos estudantes são professores da Escola Bíblica Dominical. Alunos tão qualificados merecem o melhor atendimento sempre. Para garantir os melhores processos, nossas equipes revisam constantemente suas rotinas. O resultado é que, ao completar 40 anos, a ETAD está mais rápida, menos burocrática e até mais barata. O atendimento deve estar à altura de nossos alunos, nossos núcleos e de nossos manuais. E será assim sempre. Desde que foi criada, a ETAD não parou de desenvolver novos cursos. Após 40 anos, temos a enorme alegria de poder oferecer ao povo de Deus uma grade curricular total, com quase 70 disciplinas distribuídas em 6 diferentes cursos. O programa de formação em teologia, organizado em 3 ciclos, básico, médio e bacharel, o mestrado em ministério e 2 grandes novidades, o doutorado em teologia e uma surpreendente pós-graduação em línguas bíblicas. E mais novidades estão a caminho. Vai valer a pena esperar, porque os nossos cursos são os melhores, sempre. Pode comparar. Quem faz teologia na ETAD tem acesso a 30% mais conteúdo que nas outras escolas teológicas. Além disso, os membros das diretorias dos núcleos recebem bolsa de 50% em qualquer dos nossos cursos, incluindo o mestrado e o doutorado. E isso só a ETAD tem. E o curso preparatório para monitores? Só a ETAD tem. E a semana de imersão teológica? Só a ETAD tem. É como dizem por aí, ETAD é ETAD, não tem igual. A casa da ETAD fica em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Aqui, nos preparamos para receber com conforto e amor aos nossos alunos e aos membros das diretorias dos núcleos. São 52 mil metros quadrados inteiramente dedicados ao ensino da Palavra de Deus. Salas de aula para 200 alunos, auditório para 300 pessoas, amplo refeitório, alojamentos para 200 estudantes internos, estúdio para videoaulas e uma biblioteca especializada com capacidade para 10 mil exemplares. Um lugar pensado para que os estudantes ocupem-se unicamente com o estudo da Bíblia. Mas nem tudo se resume a livros ou escritórios. Antes que a ETAD fosse criada, Deus comissionou o nosso fundador, o pastor Bernardo Johnson, para a necessidade de ganhar almas através do evangelismo em massa. Assim, ele iniciou o trabalho das Cruzadas Bernardo Johnson. Nesses ajuntamentos, os milagres, os sinais e os prodígios eram contados às dezenas, às centenas, aos milhares. No auge dessas manifestações de poder, Deus deu ao pastor Bernardo a visão para a iniciativa que culminaria na criação da principal escola teológica de confissão pentecostal do Brasil. Assim, a resistência histórica dos crentes brasileiros ao estudo teológico foi vencida finalmente, e isso redefiniu os rumos do cristianismo brasileiro. Por isso, nós temos amor à nossa história, para sempre. Algumas pessoas dizem que meu pai descansou no Senhor antes de ver concluída esta etapa tão grandiosa de seu ministério. Mas a verdade é que ele foi o primeiro a vê-la, pois ele recebeu esta missão de Deus na forma de uma visão celestial. Agora que você conhece melhor a ETAD, eu tenho um convite especial para fazer. Matricule-se hoje mesmo em qualquer um de nossos cursos. As nossas equipes estão prontas para receber o seu contato hoje mesmo e fazer da sua experiência educacional teológica a melhor possível.
e sejam todos muito bem-vindos à ITAD, uma escola pentecostal de verdade. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui fala o pastor Gunarberg, coordenador acadêmico da ITAD, com grande alegria que recebo a todos os irmãos para o estudo da nossa aula de número 4 do nosso manual de estudos a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Essa lição compreende o conteúdo dos capítulos 3, 4 e 5 do livro dos Atos. Um estudo riquíssimo, esse é o que nós temos pela frente. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Outra vez eu tenho a alegria de recebê-los aqui em meu escritório, em minha casa, uma forma que pensei ser a melhor para que pudéssemos aproveitar bem o nosso tempo e garantir que esta aula estivesse disponível não somente aos alunos que a estudarão na modalidade de educação à distância em nossa plataforma pela internet, mas também àqueles alunos dos nossos núcleos presenciais que, excepcionalmente, encontravam-se impedidos de participar das aulas presenciais por causa desta epidemia provocada pelo vírus chinês. Desta forma, fazendo daqui de casa, é possível garantir que essas aulas estivessem disponíveis nos horários das transmissões ao vivo que foram marcadas em calendário antecipado em acordo com a ETAD e os nossos núcleos, garantindo que os alunos não tivessem qualquer tipo de prejuízo nos seus estudos. Que grande alegria é poder receber cada um dos nossos amados irmãos aqui. Vamos então ao estudo deste conteúdo tão maravilhoso dos capítulos 3, 4 e 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Lembrem-se, meus irmãos, esta aula está preparada daquele jeito que expliquei na lição anterior. Ela foi por mim totalmente redigida, acertada, palavra por palavra, para que nenhum minuto dessa nossa interação fosse vão, para que se evitassem repetições desnecessárias e você tivesse a cada instante dessa aula conteúdo autêntico, exclusivo, inédito e não repetido. Então atenção a essa aula como a todas as outras, porque assim, piscou, perdeu. Então, muito cuidado para não perder o bom conteúdo que temos para nós. A cura e a pregação através de Pedro, versículos de 1 a 26. Para iniciar o estudo destes 3 capítulos, nós vamos encarar mais uma falsa dificuldade criada pela alta crítica e as suas mentiras. Alguns estudiosos defendem que Atos 3 e 1 até 5 e 16 são uma repetição mais detalhada daquilo que aconteceu em Atos 2. E mais ainda, que os versículos do capítulo 5, 17 até o 42 são uma outra história, uma outra tradição a respeito do nascimento da igreja, o que é ridículo. Quais são os problemas de se crer, portanto, nessa aberração hermenêutica? Primeiramente, vamos relembrar que a chamada alta crítica tem uma pretensão pecaminosa. Obviamente, ela quer discernir dentro da Bíblia aquilo que de fato é palavra de Deus. Assumem os seus teóricos, portanto, que nem tudo o que está presente nas Escrituras Sagradas é inspirado então. Em segundo lugar, todas as suas suposições acabam por lançar dúvidas ou sobre pontos aparentemente simples e sem maiores implicações, como a autoria e data de composição de um livro, e também sobre questões estruturais mais comprometedoras, como é o caso que agora nós estamos analisando. Imagine por alguns momentos que os textos sugeridos pela alta crítica fossem, de fato, relatos de outras tradições sobre como a igreja nasceu. Isso implicaria em que o texto de Lucas, que em nossas aulas anteriores eu apresentei aos irmãos como sendo de qualidade historiográfica irretocável e de uma linguagem erudita, na verdade é uma colcha de retalhos sem qualquer coerência histórica, sem coesão mínima.
Lucas, portanto, estaria escrevendo a Teófilo sem o mínimo de organização, sem qualquer tipo de critério, de método, e isso faz com que tudo aquilo que Lucas tem escrito, tanto no Evangelho quanto em Atos, se torne, portanto, indigno de confiança, coisa altamente questionável. Eu não recomendo aos irmãos que queiram tornar-se especialistas na chamada alta crítica para que possam resistir a ela. Acho que não existe essa necessidade e isso não faria bem a muitos crentes mais fracos. Contudo, cabe o alerta de que os teóricos da alta crítica têm comportamentos sintomáticos. Primeiro, eles estão sempre a defender que os textos bíblicos representam a compilação da tradição mais preferida. Sequer poderia utilizar-se de dizer que é a tradição mais confiável, é só a preferida. Segundo, para eles, praticamente todos os escritores bíblicos conhecidos e confirmados canonicamente não foram os reais escritores de seus livros. Terceiro, o máximo de veracidade admitida por eles sobre as escrituras é que a maioria dos textos narrativos da Bíblia constituem-se de versões celebradas e modificadas dos fatos reais. É preciso resistir à simplificação e achar que baixa crítica é a resposta à alta crítica. Embora a baixa crítica se esforce em buscar aproximar o texto o quanto possível da forma original, isso implica dizer que o texto que chegou às nossas mãos nas nossas Bíblias não é o resultado original pretendido pelos escritores. Ou seja, não teríamos em nossas Bíblias uma cópia fiel dos autógrafos, que são exatamente os textos redigidos originalmente. Eis-nos então às voltas com dúvidas sobre a qualidade do texto bíblico. A forma que eu recomendo como sendo aquela adequada ao estudo bíblico e entendimento daquilo que temos recebido como palavra de Deus dada a nós é o que chamamos de método canônico de interpretação. Contudo, nessa matéria, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, nós não trataremos do método canônico. Para conhecê-lo, você precisa cursar a disciplina Princípios de Hermenêutica Bíblica, que está no 3º ciclo do programa de formação em teologia da ETAD. Quem quiser mais informações pode fazer contato pelo WhatsApp que aparece agora aí na sua tela. Mas voltando ao assunto da nossa aula, vamos pensar um pouquinho sobre o evento da cura de um coxo pelo apóstolo Pedro. Temos aí algumas observações importantes. A primeira delas é que existe um tipo de paralelismo narrativo nos Atos dos Apóstolos, considerando que a primeira parte do livro é o cristianismo entre os judeus, com a ação de Pedro, e a segunda entre os gentios, com o apostolado de Paulo. Este milagre mostra, a exemplo do que aconteceu com Paulo, curando outro coxo em Listra, capítulo 14, o caráter supranacional do Evangelho e do derramamento do Espírito, posto que em qualquer nação o poder de Deus manifesta-se de forma igual. A cura de um homem coxo por Pedro e o discurso do apóstolo em seguida levaram ao primeiro choque muito sério com as autoridades judaicas. Afinal, o poder de realizar milagres era a prova suprema de que os apóstolos de fato haviam herdado a missão, e não só isso, a autoridade que Cristo tinha, mas que os líderes religiosos se esforçaram em negar todo o tempo. Este segundo discurso de Pedro segue as mesmas linhas que o primeiro. Novamente, a linguagem é fortemente messiânica e temos a mesma ênfase na rejeição de Jesus pelo seu próprio povo e na consequente necessidade de arrependimento para que as bênçãos da era messiânica fossem desfrutadas. Esse discurso, como o primeiro, está cheio de ideias que podem nos ajudar a confirmar a autoria da Epístola de Pedro, uma prova de autoria incontestável. O João que acompanhava Pedro é o mesmo apóstolo, o João, autor do Evangelho. Existe um debate se realmente seria ele, posto que a narrativa de Atos dá muito destaque à figura de Pedro.
o que, segundo os debatedores, seria algo incompatível com a proeminência atribuída ao discípulo amado. De fato, cremos tratar-se do filho de Zebedeu, intimamente associado a Pedro, e o destaque dado a Pedro justifica-se simplesmente, unicamente, pela idade que ambos tinham neste momento. Pedro, a esta altura, teria aproximadamente 34 ou 35 anos, enquanto João, mais novo, não teria nesse instante mais do que 24. Assim, o que temos é que naturalmente as oportunidades de fala pertencem aos mais velhos. Mesmo assim, cabe registrar que para homens como Papias, pai da igreja, por exemplo, ao final do segundo século, João, aqui relatado, não era o apóstolo, mas João Marcos, só que Papias estava errado. O portão pelo qual eles entraram, Pedro e João, foi o mesmo que dá acesso ao Pátio das Mulheres, o Pórtico de Salomão. Vencida essa área, chega-se então àquilo que se chama de Porta Formosa, um lindo portal dentro do complexo do templo e que encimava uma pequena escadaria. Após 2000 anos de curas e sinais maravilhosos operados em nome de Jesus, pode nos passar despercebido a grande importância do que Pedro disse àquele homem coxo como sendo o meio pelo qual o paralítico seria libertado da sua doença. Mas para este contexto histórico, usar o nome de Jesus para impetrar cura sobre alguém foi realmente considerado uma provocação, além de ser, claro, uma demonstração extravagante de fé no Filho de Deus. Nós devemos nos recordar que muitas religiões procuram afirmar a autoridade dos seus sacerdotes a partir do uso de seu falso Deus. E, mais ainda, procuram assinalar a autoridade dos seus clérigos, restringindo aos clérigos a possibilidade de evocar o nome da falsa divindade que adora. Temos duas coisas importantes aqui, então, para ponderar, para aprender. Primeiramente, estava absolutamente compreendido pelos discípulos a quem eles serviam e discípulos de quem eles eram, de Cristo. E sua coragem e fé em usar o nome de Jesus contrariou abertamente, de maneira frontal, todas as autoridades de Jerusalém, que nos últimos 3 anos, aliás, dedicaram as suas forças a tentar censurar Jesus. A segunda coisa a aprender é que não existe qualquer restrição a quem pode ou não evocar o nome de Cristo para pedir aos céus milagres. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há alguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Marcos capítulo 9, versos 38 e 39. Isso encerra nossos comentários sobre o capítulo 3 e nos lança para dentro do capítulo 4, o primeiro confronto com o judaísmo. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Conforme os primeiros versículos de Atos 4, temos uma estatística incrível a respeito da expansão da fé em Cristo logo nos primeiros dias após o Pentecoste. Vamos observar que, de acordo com a melhor cronologia bíblica, o Pentecoste ocorreu no dia 5 de junho do ano de 29 depois de Cristo. Não podemos nos esquecer que, por causa de algumas intervenções feitas nos calendários, especialmente na Idade Média, estamos 5 ou 6 anos adiantados em nossa contagem oficial. Essa é uma questão bastante bem explicada na disciplina Teologia e Ciência do 3º ciclo teológico da ETAD. Neste dia, neste domingo, eis porque, aliás, dentre outras coisas, não guardamos o sábado, mas tomamos o dia do Senhor como o domingo, havia aproximadamente 120 pessoas reunidas no cenáculo.
Ao fim do primeiro sermão de Pedro, o número dos cristãos já era de mais de 3.000 pessoas. É difícil precisar quando deram-se os eventos do capítulo 3, mas tudo leva a crer que ainda estamos na primeira semana após o dia de Pentecostes. Assim, em pouco menos de 7 dias, o total dos salvos pulou de 120 para cerca de 5.000, Atos 4:4. Em uma semana, era como se acontecessem em Jerusalém umas 3 cruzadas do pastor Bernardo Johnson. O vertiginoso crescimento numérico da seita cristã fez soar um alarme e as autoridades incomodadas foram tomar medidas. No intervalo entre a ressurreição e o Pentecoste, o grupo de 120 pessoas perseverando em oração, aos olhos das autoridades, não eram mais do que um ajuntamento de fanáticos com suas ilusões. Eles não pareciam representar algum tipo de ameaça política, religiosa, nenhum tipo de perturbação. E tudo permaneceria assim, mas então, eis que em menos de 7 dias, os 120 já eram 5.000. Estranhamente, foram os sacerdotes do templo que demonstraram o seu incômodo com o que estava acontecendo, não foram os fariseus. Mas isso aí é fácil de compreender se pudermos observar a estrutura do poder político e religioso na Palestina daquele tempo. A região era uma província romana desde o ano 6 depois de Cristo e encontrava-se sob os cuidados de um procurador do império. Mesmo assim, os assuntos internos foram deixados aos próprios judeus para que eles os resolvessem. E isso era feito pelos sacerdotes e pelos 70 membros do Sinédrio, que era um colegiado formado a partir de governantes regionais da Palestina, também políticos, estavam ali anciãos que neste grupo só entraram por razões hereditárias, por prestígio religioso, por riqueza, além de escribas e mestres da lei. Apesar do Sinédrio, o poder político estava concentrado mesmo, era nas mãos do sumo sacerdote e daqueles que estavam com o sumo sacerdote, o partido dos saduceus, conforme está escrito em Atos capítulo 5, 17. Teologicamente, essa aristocracia não tinha valor algum. Era um grupo de céticos interessados na manutenção de seus status, dos seus privilégios. Eram teólogos que, imagine você, diziam não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Atos 23:8. O seu único objetivo era manter a própria ascendência e impedir que isso fosse posto em risco por qualquer inquietação popular que pudesse provocar os romanos a restringir o autogoverno local. Você pode ler João 11:48. É claro, portanto, que Lucas está correto ao observar que a ressurreição foi o ponto contra o qual os sacerdotes se levantaram, mas não que houvesse neles algum tipo de atenção ou cuidado com a doutrina, de forma alguma. Aquele grupo era capaz de mudar a teologia apenas para manter a política. Tratava-se de um grupo muito corrompido, dado a todo tipo de abrandamento da verdade, apenas para manter-se bem com Roma. Isso pode ser muito claramente observado no texto que já citei de João 11:48, quando, falando sobre Jesus, os hipócritas do templo disseram: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e depois virão os romanos e tomarão não só os nossos lugares, mas a própria nação. Como é fácil notar, a sua preocupação com os seus lugares é mais prioritária que o cuidado com a nação. Esse tipo de postura era identificado neles pelos cidadãos comuns. Sim, era sabido pelo populacho que os líderes do templo não eram mais que uma cambada de vendidos a Roma, capazes de toda forma de deturpação para sustentar o poder que tinham. Isso explica a grande popularidade que os fariseus tinham nessa época. Nós, distantes 2.000 anos desse momento histórico e sabendo quanta maldade os fariseus foram capazes de praticar contra Cristo, contra os cristãos, além de os vermos resistir de maneira tão assintosa contra o nosso Salvador, tantas vezes com tanta ousadia, não nutrimos, quanto a este grupo, simpatia qualquer.
Contudo, sei que parece-nos estranho, mas os fariseus eram populares e muito admirados na Palestina desde aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Acontece que o grupo tomou para si a tarefa de lutar pela pureza doutrinária, pelo zelo à lei, com o objetivo de impedir que outra vez Israel pecasse os erros que o levaram ao cativeiro no exterior por 70 anos. Essa missão religiosa de autopreservação nacional os tornou muito populares entre o povo, porque as pessoas enxergavam nos fariseus um grupo de métodos bruscos, sim, mas a quem se devia a saúde da nação. Algo bem ao contrário do que era notado lá nos sacerdotes, que agora eram capazes de negar até mesmo que anjos existissem. Anjos, uma figura espiritual tão importante na história do povo de Deus, quer como guerreiros, quer como mensageiros de Yahvé, e para os do tempo não existiam. Tudo para que pudessem manter sua posição política. Aliás, os líderes do templo já eram há bastante tempo acusados de helenização da teologia, o que agora percebe-se com clareza. O fato é que, sim, houve severa perseguição aos cristãos e principalmente ou primeiramente por parte dos líderes do templo, que o fizeram não por pureza doutrinária, pois para isso eles pouco davam valor, mas por interesse político. E, posteriormente, claro, sim, por parte dos fariseus que o fizeram por zelo, mas isso em nada diminui o tamanho do seu pecado contra Deus, porque negaram que Cristo fosse o Messias, o Filho de Deus, e derramaram sangue, muito sangue, em nome da sua pureza legalista. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Conforme o que Lucas escreve no capítulo 4, versículos 1, 2, 5 e 6, e segundo as fontes extra-bíblicas, nós temos algumas considerações importantes a fazer. Começando pelo capitão do templo, temos um homem que desenvolvia seu trabalho conforme a orientação do sumo sacerdote. Ele era uma espécie de diretor executivo seu. Os principais são, presumivelmente, os sacerdotes e os seus parentes sacerdotais, isto é, todos os da família do sumo sacerdote Anás, que era o sumo sacerdote entre o ano 6 e o ano 14 depois de Cristo. Mas como 5 de seus filhos e o seu genro Caifás, que agora era sumo sacerdote neste período da história dos Atos, o seguiram no seu ofício, ele ainda tinha o poder por trás do trono. Veja o que diz João 18:13. Então levaram a Cristo, primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Você consegue perceber o vício de poder nesse estamento religioso? Lucas escancara ainda mais a situação, quando no seu evangelho ele acusa a aberração de haver 2 sumos sacerdotes, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, Lucas 3:2. Do tal Alexandre citado no versículo 4 e 6 de Atos, ninguém sabe nada. Agora vamos falar sobre algo chamado teoria dos textos paralelos. Vamos conhecer mais um pouco sobre estas aberrações hermenêuticas produzidas pela crítica textual, conhecida também por baixa crítica, desencaminhada da fé. Para estes estudiosos, cuja premissa é desacreditar da inerrância do texto bíblico, o evento descrito em Atos capítulo 4 é uma repetição de Atos capítulo 2. Segundo estes intérpretes desviados, o que temos é que Lucas, talvez sem prestar atenção ao trabalho redatorial que fazia, acabou por recapitular o ocorrido 2 capítulos antes, fazendo, portanto, que Atos capítulo 4 fosse outra narrativa do mesmo evento já contado em Atos 2.
Para ser completo na minha explicação, eu preciso comentar que esta suposição ridícula está fundamentada na existência dos vários textos disponíveis à época da composição dos Atos e que, não há problema em admitir, foram consultados por Lucas. Lembremos-nos, porém, que ele próprio afirma que muitos empreenderam por em ordem a narração dos eventos ocorridos e que ele, Lucas, fez uma cuidadosa investigação. Então, pelo fato de o próprio Lucas haver admitido uma pesquisa detalhada, diversos teóricos textuais compreendem que ele limitou-se a repetir o que era contado em duas outras fontes tradicionais a respeito do mesmo evento em Pentecoste, o que seria a utilização de uma fonte muito detalhada, capítulo 2, e uma mais sucinta, capítulo 4. Mas eu não quero ser desonesto e apenas desqualificar a baixa crítica. Eu também vou mostrar o porquê é que esse argumento, além de ridículo, é errado. Vamos então primeiro às explicações do motivo, depois vamos desqualificar. Os motivos pelos quais esse argumento que sugere que o capítulo 4 repete o capítulo 2 é errado, este argumento não faz sentido, é um argumento que deve ser desconsiderado, é que quando aceitamos o texto de Atos 4 como repetição do texto de Atos 2, nós estamos negando uma realidade doutrinária fundamental a partir do Pentecoste. No Antigo Testamento, os indivíduos eram pontualmente cheios do Espírito Santo para eventualidades. Mas agora, e a partir de Atos 2, ser cheio do Espírito era a realidade permanente na vida da igreja. Se aceitarmos que o tratado teológico, que é o livro de Atos, contém repetições de textos dublês, então acabaremos por admitir que as pessoas foram cheias do Espírito sim, mas apenas uma vez, para nunca mais. Por outro lado, se compreendermos que o Espírito Santo de Deus, controlando o processo de inspiração da palavra, deu a Lucas o discernimento sobre o que eram textos únicos e o que eram textos diferentes sobre o mesmo evento, então temos que o rigor historiográfico deste médico foi a ferramenta que Deus usou para que soubéssemos que o Espírito enche continuadamente os seus servos, habilitando-nos periodicamente para a obra. Uma vez que apresentamos os motivos pelos quais não podemos crer mais esta mentira da baixa crítica, agora sim podemos desqualificar essa ideia. A teoria é ridícula, é fruto de idiotismo acadêmico, é antibíblica e é completamente motivada por forças malignas. Posto isso, vamos avançar para o capítulo 5. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Para compreendermos aquilo que vamos estudar no princípio desse capítulo, teremos que recorrer aos versículos que encerram o capítulo 4. Então, vamos fazer a sua leitura. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam
traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um de acordo com a necessidade que cada um deles tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, de 32 a 37. O ambiente entre os primitivos crentes era de unidade plena, cooperação incomparável. Eles viviam como uma família, a família de Deus. Neste momento da narração, Lucas introduz uma história absolutamente significativa e forte, com efeitos didáticos eternos para ensinar a pureza de Deus e o custo da hipocrisia. Os personagens são Ananias e a sua esposa Safira. É muito irônico notar que o nome de Ananias significa Deus gracioso, ou Deus é gracioso, e Safira quer dizer bonito. O que é contado desde estes versículos é como o casal decide mentir a respeito do valor pelo qual vendeu uma propriedade. E são várias as observações relevantes aqui. Eu começo pela resposta de Pedro a Ananias no versículo 4. Guardando-a a propriedade, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Observa-se claramente não haver aqui comunismo, ou seu nome fantasia, socialismo, na comunidade primitiva dos crentes, posto não haver entre eles obrigatoriedade da venda de bens ou expropriação dos bens privados. Ananias e Safira estão para a comunidade dos crentes, como Adão e Eva estão para a humanidade. O pecado entrou por eles no meio da igreja primitiva. O seu pecado, contudo, teve implicações imediatas, pois tratou-se de uma falta cometida, atenção, contra o Espírito Santo de Deus, posto que eles mentiram ao Espírito. Em Marcos 3:29, nos é explicado que atribuir a Deus obras do demônio ou ao demônio as obras de Deus é blasfemar contra o Espírito, e isso não tem perdão. Agora aprendemos também que mentir ao Espírito é igualmente blasfêmia, e aqui os pecadores foram punidos imediatamente. Como eu disse, foi extremamente didático e exemplar a todos os crentes primitivos o castigo imediatamente dado por Deus aos pecadores Ananias e Safira. Conta-nos o versículo 11. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Até este momento, os eventos pentecostais envolviam salvação de almas, o revestimento de poder, mas de repente, eis que estamos agora diante de um castigo imediato, algo aparentemente destoante de tudo que se vira desde o ocorrido no cenáculo. Essa intervenção demonstrou a todos os crentes que não havia motivos para zombar de Deus ou razões para crer que o Senhor ficara mais tolerante ao pecado nesse novo momento. Sabe de uma coisa? Essa situação me faz lembrar imediatamente de um certo contingente de cristãos modernos que diz viver no tempo da graça, como se isso fosse a senha para uma vida desregrada, para a falta de compromisso. Para estes tais que, segundo eles próprios, vivem fora da lei e dentro da graça, o momento é de liberdades na conduta, nos valores, nos costumes, nos trajes e em vários outros aspectos da vida cristã. Eles estão enganados, estão mentindo a si, aos outros e a Deus, e vão morrer como Ananias e Safira também morreram. Na verdade, já estão aí à porta aos pés daqueles que sepultaram o casal mentiroso dos Atos e agora vieram sepultar os liberais também. Para encerrar essa porção do capítulo 5, vamos a uma breve colocação a respeito dos versículos de 12 a 16. Conforme nos mostra essa passagem, os apóstolos estavam constantemente no alpendre de Salomão. Conforme nós já vimos, o pórtico de Salomão era uma entrada bem exterior do complexo do templo. Liturgicamente, isso tem um significado que não pode ser desprezado. A cristandade estava se distanciando do judaísmo paulatinamente, e esse distanciamento iria aumentar até necessariamente consolidar-se. Mas
Mas esta mesma proximidade não revela fraqueza doutrinária por parte dos apóstolos, não. Eles eram judeus e naturalmente reconheciam no templo ainda um local natural para a aglomeração dos crentes. Agora vamos estudar o segundo conflito com o judaísmo, capítulo 5, de 17 a 42. E lá vamos nós, mais uma vez, resistir aos intérpretes liberais das Escrituras. Em seu conselho ao Sinédrio, Gamaliel cita 2 exemplos de personagens históricos em Israel que revoltaram-se, dizendo ser alguém, Atos 5,35. Os 2 revoltosos são Teudas e Judas. Os intérpretes liberais neste momento recorrem a Flávio Joséfo para situar na linha do tempo ambas as revoltas. A cronologia montada a partir do historiador judeu dá conta que Judas revoltou-se no ano 6 depois de Cristo, mas Teudas teve a sua revolta aproximadamente 12 anos depois que os fatos narrados em Atos 5 aconteceram. Então, neste ponto, os liberais enchem a boca para dizer que este capítulo contém o erro histórico mais grosseiro do livro dos Atos e de toda a Bíblia. Como dão trabalho estes liberais? Conforme o que parece interessante aos tais teóricos, Joséfo é bom ou ruim, confiável ou não. Depende do que eles querem dizer. Mas eu reconheço, os tratados de Joséfo são, sim, obras de valor histórico confiável, apesar do envolvimento dele com o Império Romano nunca ter sido digerido bem pelos seus pares judeus. De qualquer forma, é uma fonte de consulta válida, embora, como eu disse, ele seja tratado como bom ou ruim de acordo com os interesses dos intérpretes liberais. Sendo uma fonte confiável, então pode ser que estivéssemos diante de um erro histórico cometido na Bíblia, mas será que isso é possível? É claro que não. Fosse verdade que a Bíblia erra uma data, o nome de alguém, algum personagem, algum evento, estaria comprometida para sempre a inerrância da Bíblia e a nossa fé na palavra de Deus. Então, diante do que nós estamos aqui? Eu costumo dizer aos meus alunos que, em teologia, a resposta mais simples é quase sempre a correta, pois a Bíblia não foi dada aos homens para confundir os homens, e sim para iluminar os homens. Sendo assim, o que temos é o seguinte: atenção, atenção, a solitária voz no Sinédrio a falar contra uma sentença de morte aos apóstolos foi Gamaliel. Ele era o rabino mais importante da época e foi mestre de Paulo. Gamaliel citou 2 exemplos da história judaica para embasar o seu argumento fundamental de que movimentos não apoiados por Deus não têm êxito. Ambos os exemplos foram de movimentos frustrados. O primeiro de um revolucionário chamado Teudas e o segundo foi de uma revolta do ano 6 depois de Cristo, sendo evidentemente estes as pessoas sobre as quais falava Gamaliel. E embora não haja registros históricos do Teudas mencionado, a não ser pela indicação dele por Gamaliel, era certamente um dos muitos e desconhecidos líderes das muitas revoltas ocorridas depois da morte de Herodes no ano 4 a.C. Apesar de Joséfo mencionar uma pessoa chamada Teudas, que liderou um movimento aproximadamente nos anos 44 ou 45 depois de Cristo, fica claro que a referência do historiador judeu é a uma pessoa diferente daquela que foi citada por Gamaliel, uma vez, obviamente, que o movimento a qual Gamaliel se refere, aliás, os movimentos, ocorreram antes daquele momento em que Gamaliel está falando. Então não adianta dizer que nós temos aqui um erro no livro dos Atos dos Apóstolos, como se alguém tivesse feito a inserção do nome de Teudas posteriormente à composição do livro por Lucas, ou que Lucas escreveu posteriormente, editando para fazer parecer uma coisa que não era. Os críticos liberais, fazendo a sua confusão habitual, negam que Gamaliel tenha realmente participado do evento contado por Lucas ou que tenha dado ao Sinédrio o tal conselho por causa deste anacronismo que agora acabamos de ver nunca existiu. E porque pareceu ser muito brando, Gamaliel ser muito brando com os cristãos. Contudo, o que a Bíblia conta é verdade porque está na Bíblia e também porque a história diz.
Gamaliel pertencia à escola mais liberal, à escola de Hillel, e em oposição aos seus seguidores mais rígidos de Shammai, por isso aconselhou moderação. E mais, ele, como fariseu, colocou-se a favor dos crentes primitivos, que eram ordeiros e cumpridores da lei, e naturalmente contra os saduceus. Realmente, por um tempo razoável, os cristãos foram tratados com a tolerância proposta por Gamaliel. Antes de caminharmos à conclusão, lembro que você sempre pode repassar esse conteúdo. Queridos irmãos, chegamos ao final da nossa quarta aula sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Não se esqueça de reler as lições anteriores, fazer os exercícios constantes em seu esplêndido manual de estudos e de se preparar para as provas. Tem sido uma caminhada muito proveitosa até aqui, com muitas informações, muito contato com a Bíblia Sagrada, sem o que não existe possibilidade qualquer de fazer teologia. Mas eu quero chamar a atenção dos amados irmãos ao fato de que, vez por outra, eu falei e ainda direi muitas vezes sobre algum conteúdo estar melhor explicado nesta ou naquela outra matéria do programa de formação em teologia da ETAD. Como os irmãos podem notar, não existe disciplina teológica que esgote a Bíblia, pois estamos diante de temas inesgotáveis e mesmo quando a discussão parece ser exclusivamente histórica ou geográfica, ainda assim as minúcias são muitas e as suas implicações também. E eu faço isso de propósito, mas não com a finalidade de uma propaganda simplesmente. Em um outro momento de nossas aulas, há propagandas, mas aqui não é o caso. Quando eu me refiro a outras matérias, é porque, como professor seu, eu tenho a missão não somente de ensinar conteúdos específicos, mas também, e quem sabe até principalmente, mostrar a você o quanto falta a aprender, aliás, o quanto falta a todos nós. É muito comum, muito mesmo, que eu escute os meus alunos dizendo-se satisfeitos com a finalização do estudo do primeiro ciclo básico. Isso é inadmissível. No caso da ETAD, que, como eu já disse, é a escola teológica de maior conteúdo pentecostal no Brasil, a formação teológica padrão é composta por 46 matérias. Como é que alguém que cursou apenas 16 disciplinas pode sentir-se satisfeito? Eu teria vergonha de pensar assim. Eu teria vergonha de agir assim. Então preparem-se, porque até o final desta disciplina eu ainda vou provocar muitos irmãos. E para quê? Para tê-los como alunos por mais tempo, pagando pelos estudos, para que a ETAD acumule renda e riqueza? Meus irmãos, os irmãos não sabem o que é o nosso ministério. A minha insistência e a minha provocação com a continuidade dos seus estudos é porque cada crente a mais que eu posso ensinar e doutrinar na palavra é um herege a menos, é um desviado a menos, é um obreiro a mais, um missionário a mais, um servo a mais com qualificação e excelência. Os irmãos certamente conheceram, sabem quem foi o saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva. Esse homem de Deus dedicou muito do seu tempo à ETAD. Ele sacrificou incontáveis horas pessoais no altar da sabedoria bíblica para que pudéssemos ter em nossas mãos os manuais que agora usamos. Um dia, já perto de completar 85 anos, o pastor Antônio Gilberto, conversando comigo, me disse que ao longo das suas mais de 6 décadas de conversão, ele destruíra 9 Bíblias. Ele as consumiu até que as páginas se soltassem de tanto estudar, ler, reler as suas páginas e fazer anotações nelas. E ao final de tudo isso, ele me disse que, apesar de tanto estudo, jamais poderia se considerar suficiente em assunto de Bíblia. Como poderia alguém em sã consciência dizer que ao fim de 16 matérias, em 2 anos apenas de estudo, pode estar satisfeito? Prepare-se, meu irmão, prepare-se, minha irmã, porque eu ainda irei provocá-los muito. Eu tenho muitas histórias como essa para te contar e eu quero fazê-lo amar e agarrar-se aos estudos. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus e segundo a vontade do Pai. E que Deus em Cristo te abençoe.